Noite ou bom dia. Não sei, né? Depende do dia em que você vai assistir e do horário que você vai ver essa aula, certo? Meu nome é Ana Paula. Estamos aqui para fazer com que você seja medalhista. Você que é aí do quarto e do quinto ano. E aí, quer embalar comigo? Vai ser um máximo. Nós já estamos na nossa terceira aula, nosso tema número 3 da OBA. Tá lembrado o que é OBA? É a Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica. Quer participar? Quer medalhar? Então só vir aqui conosco. Ative o sininho, se inscreva neste canal que vai dar tudo certo para você. Bora lá? A nossa aula hoje, aula de número 3, nosso tema 3. Nós vamos falar sobre Terra e Marte. Andam tendo tantas especulações. Será que tem vida em Marte? Será que nós vamos poder viver lá em algum momento aí da vida? Qual é o planeta mais incrível? Será que é incrível de descobrimento ou será que é incrível de sobrevivência? Vamos ver então como vai sair essa aula. Eu estou bem curiosa. E você? Se você aí que está me vendo pudesse escolher viver na Terra ou viver em Marte, e aí, qual seria a sua melhor opção? Agora, de antemão, você consegue decidir? Eu não. Eu tenho que assistir essa aula primeiro. Vamos lá? Bom, de olho nesses planetas. Olha só, olha bem, esses dois planetas é o qual a gente está aí instigando para estar. Um em Marte e o outro na Terra, né? Claro, a gente já está aqui. Mas eu quero que vocês observem bastante essas duas imagens. O que vocês conseguem identificar aí? Nós podemos ver o quê? O céu de Marte, né? Tem aqui uma leve camadinha. Ele não é azul como o da Terra, né? Isso é bem visível. Consegue ver isso daí? Eu consigo. Bom, a Terra tem uma lua. Vocês pensaram que isso daqui era um planeta? Não. É a lua da Terra, né? É a que orbita ali a Terra, que gira em torno dela. E nós temos aqui Marte, que tem duas luas. Será que por esse motivo dá aí a opção da gente viver em Marte? Será? A Terra tem uma lua grande e Marte tem duas pequenas. Quais são os nomes dessas luas? Olha, eu coloquei aqui. Isso cai em prova. Pergunta quais são as luas de Marte. Olha só. Phobos e Deimos. São as duas luas que circundam Marte aí. Será que por ter essas duas luas, a opção de se viver lá é melhor do que aqui? Vamos ver. Bom, nós temos aqui a Terra. Eu tentei retratar ela externamente e internamente. Por quê? Porque essas características vão fazer com que vocês aí escolham a Terra ou querem ir para Marte. Vamos lá? Vamos ver essas características. A Terra, então, é o nosso lar, é a qual a gente vive hoje. Ela tem uma estrutura, né? Lá nós estamos vendo as camadas, ela é redonda, né? Composta por crosta terrestre, manto e núcleo. Será que ela é diferente de Marte? Também nós temos aqui os movimentos, né? Um movimento que é o de translação, que é o de rotação, translação nós vamos falar agora mesmo. Ele é aquele movimento em que nós identificamos o dia e a noite, que ele dura ali aproximadamente 24 horas. Por que eu falo aproximadamente? Porque, na verdade, esse movimento de rotação, que é o que ela faz em torno dela mesma, do seu próprio eixo, depois nós vamos ver uma figurinha girando para vocês entenderem melhor. Ele dura 23 horas, 53 minutos e 6 segundos. Então fica aqui uns númerozinhos quebradinhos. E para os astronautas, até para nós mesmos fazer contas, é melhor já arredondar para 24. Só que esses 24 ele vai interferir naquele mês lá de fevereiro. Que às vezes nós temos 28 dias ou 29 dias. Mais para frente nós vamos entender melhor, tá bom? Por enquanto, vamos aqui ver se a gente consegue viver em Marte. Nós temos aqui outro movimento que a gente chama de translação. Agora sim, né? Agora vamos falar desse movimento que demora ali um ano para a Terra girar em torno do Sol. Que é o quê? 365 ou 366. Vai depender daquela conta que a gente viu ali, ó,
de 24 horas, certo? Então, esses 365 é o tempo em que a Terra dá alguma volta ali em torno do Sol. Demora esse tanto de tempo. E aí a gente vai ficar mais velhinho também, né? Os nossos aniversários ficam se aproximando. Nós temos também como característica da Terra a atmosfera. E isso é extremamente importante. E isso pode diferenciar aí na sua escolha de viver em Marte ou continuar aqui mesmo. Nós temos aqui uma atmosfera favorável para a vida. Nem é muito quente, nem é muito frio. A não ser que seja lá nos polos, né? Que também a gente consegue ter vida por ali. Então, a nossa atmosfera é composta principalmente. Será que lá em Marte vai ter essa composição? Nitrogênio e oxigênio? Se tiver, eu acho que dá para nós respirarmos lá, né? Depois nós vamos ver isso. Nós temos também na atmosfera vapor de água, poeira, cinzas vulcânicas e sais e micro-organismos. Poxa, micro-organismos é bem nesse momento que a gente pega certas doenças aí, né? Bom, nós temos também de características o satélite natural, que é aquele que a gente falou, a nossa Lua, né? É o único satélite natural. Coloque isso na cabeça de vocês. Satélite natural, não é aqueles que aqui a NASA manda lá para o espaço, né? Ou então uma outra empresa manda para monitorar alguma coisa. Esse já nasceu junto com aquela explosão do Big Bang. Então nós temos o satélite natural, que é a Lua. Ela está sincronizada. O que é sincronizada? Quando vocês vão ver uma apresentação de balé lá, todo mundo ali, os bailarinos dançando iguaizinhos. Então, essa Lua aqui, ela também está em sincronia com a Terra. Nós vamos falar dela mais para frente. Bom, se eu vi que tem o planeta Terra, né? Nós estamos falando dessas características. Vamos falar um pouco mais das linhas imaginárias que cortam esse planeta. Por que linhas imaginárias? A gente precisou compreender como que em um lugar tinha um certo horário e o outro não tinha igual. Como que a gente saía de manhã e já chegava à noite em um lugar, né? Por quê? Por causa desse giro aqui. Enquanto o Sol não sai do lugar, bom, agora a gente já fala que o Sol faz um movimento junto com todo o sistema solar. Mas como em sincronia o Sol não sai do lugar, mas eu vejo ele nascer de um lado e se pôr do outro. Por quê? Por causa desse movimento aqui que eu falei para vocês. Esse aqui é o movimento de rotação. Esse movimento faz com que um lado da Terra esteja escuro e o outro lado esteja claro, fazendo com que em um local esteja de dia e o outro local esteja à noite, né? Então, a latitude, quando a gente fala de latitude, nós estamos falando, toca na tela, por favor, eu vou riscar. A distância em graus de um ponto da Terra, do Equador. Esta linha aqui de vermelho, ela corta, então, a nossa Terra ao meio. É a chamada de linha do Equador. Quando a gente analisa essa linha com um outro traço, a gente fala que ele faz um ângulo de 90 graus. Olha só, não faz mesmo? Essa linha aqui, ela é outra medida de coordenada, outra coordenada para a gente se localizar no espaço. Ela é a de longitude, então é a distância em graus. Essa daqui, porque a Terra é um pouquinho inclinada, deixa eu trocar de cor aqui para vocês verem a diferença. O eixo da nossa Terra é esse, que eu estou sublinhando aqui agora, ó. Em amarelo, que na figura está de vermelho. Quando a Terra ela inclina, ela faz ângulos, ó. Tem esse ângulo, tem esse ângulo, tem o ângulo total, tá vendo? Esse ângulo faz com que no local em que a gente esteja, por exemplo, o Brasil, vamos supor que a gente parou aqui, pegou o avião e foi lá para a praia, molhar o pezinho na água salgada. Aqui, pode ser que quando os raios solares chegarem nesse ponto aqui, não seja o mesmo horário em que eu saí do Goiás, né? Não seja o mesmo horário. Por quê? Porque a Terra é inclinada, a incidência
de luz solar nas regiões do planeta Terra, ela vai ser muito diferente, depende então do lugar em que a gente vai estar. Por isso que isso fez uma confusão nas pessoas, principalmente nos navegantes. Eles falaram, não, a gente precisa ter um parâmetro, vamos então fazer umas linhas imaginárias. Essas linhas não existem, tá? A gente faz elas no pensamento e vai cortando ali como se fosse uma mexerica, vai desgomando as regiões. Então, essas linhas imaginárias, se vocês forem visualizarem, tem várias delas assim, ó, cortando todo o nosso planeta. Para quê? Para que cada região consiga se calcular, então, o horário em que se está. Se é noite, se é dia, se é tarde, né? Aí dá para saber os horários em que está ocorrendo ali o lugar. Então, através das coordenadas, os navegantes conseguiram compreender qual lado do planeta eles estão. Se é o lado norte, sul, leste, oeste, ó. Lado norte, sul, leste e oeste. Todas as vezes que a gente vai ver o sol nascer, ele vai nascer por aqui, ó. Por isso que eu fiz os raios solares vindo daqui. Nossa, mas esse sol tá bonito, né? Ele vai vir por aqui. Então, ele nasce do leste e se põe no oeste. Então, quando aqui é de manhã, aqui tá na sombra, né? Então, aqui é noite, é o que a gente conversou agora mesmo. Será que em Marte tem essa mesma dinâmica? Será que lá a gente consegue fazer isso? É por causa dessa inclinação, dessa emissão de raios solares, que a gente tem diferentes períodos, diferentes horários em diversos países, em diversas regiões do Brasil e também no mundo inteiro, né? Às vezes a gente vai em um lugar que está de dia, na hora que a gente chega no outro já é noite. Então, essa é uma faixa longitudinal delimitada por 2 meridianos. Eu não vou falar desses 2 meridianos agora, porque a gente vai ter que abrir outro tipo de mapa aqui, mas eu vou contar um, que é esse daqui, ó. Esse de amarelo é o meridiano de Greenwich. E esse aqui que eu vou trocar de cor agora, eu vou de vermelho, é a linha do Equador. Essas duas são as principais linhas que cortam aí o nosso globo terrestre. Como a nossa Terra é inclinada, vai ter umas diferenças de ângulos dependendo da cidade, da região em que você está. Mas as principais é essa. A linha do Equador que parte a laranja no meio, que parte a terra no meio, e a outra que parte a linha do mundo de forma vertical. Deu para entender isso? Se não deu, volta esse vídeo aí, assista a aula novamente, que nós vamos entender certinho. Bom, essas são as 2 linhas principais imaginárias. Elas não existem, a gente pensa nelas para se fazer cálculos. Bom, através dessas linhas, melhorou muito mais, né? As navegações foram melhores orientadas. Espera aí. Aí, agora sim. Foi aí que nasceu, então, a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, ela foi pensada mais ou menos como eu acabei de dizer para você. Aqui nós temos a linha, né, de Greenwich e aqui corta ao meio do Equador, tá vendo? Essas duas aqui, essas pontinhas aqui, significa outras regiões que também tem, mas que está entre norte, sul, leste, oeste. E às vezes eles não querem ir exatamente onde que está o ponto, né, de corte, mas que fica alguma região aqui. Eles chamaram, então, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Entre, então, Norte e Sul, entre Norte e Leste, nós temos Noroeste. Entre Leste e Sul, Sudeste. Entre Sul e Oeste, Sudeste. Entre Oeste e Norte, Noroeste. Ficou muito mais fácil, né, para eles. Acho que eles decoraram isso. Quando a gente vai fazer uma viagem de avião,
E aí, nós vamos para alguma parte do país. Oh, que legal, hein? Quem já foi para outro lugar aí além do Brasil? Eu não, ainda não consegui, não. Há posições diferentes em cada lugar. Lembra que eu falei da mexerica para vocês? Que são repartidos em vários ângulos. Por quê? Porque a Terra gira e ela é um pouco inclinada. Então, conforme ela vira, vai se repartindo essa parte aqui do meio. Ela vai se dividindo em mais vezes. Olha aqui, ele saiu aqui, eu acho que é do Brasil, ó, esse menininho aqui. Então, no Brasil, lá era, vamos dizer que ele saiu do Brasil, 13 horas. Mas nessa outra região aqui, era 11. O mesmo momento que ele estava no Brasil aqui era 11. Aqui já não tem nenhuma cidade, parece que é no oceano, se eu não me engano. Isso. Aqui era no oceano, onde está perto do amarelinho. E já no amarelinho, onde é meio-dia, aqui onde o sol está irradiando, na parte de baixo já é noite. Olha só. Por isso que fez esses risquinhos que é onde parte o nosso planeta Terra todo. Deu para entender por que é necessário isso? Porque aí dá para se calcular que dia vai chegar, dá para se compreender se vai fazer frio ou se vai fazer calor, qual tipo de roupa, quanto de comida levar, se é um país que tem que a gente vai sentir mais fome ou menos fome, dá para a gente imaginar e prever muitas coisas antes de chegar no lugar, certo? Quem vai ali para o Polo Norte, então, quantifica se essas horas e sabe que ali não vai poder usar um biquíni, uma sunga, né? Então, agora nós vamos falar de Marte. Nós falamos, então, do planeta Terra, nós temos toda essa estrutura para fazer as viagens. Será que Marte? Quais são as características? Será que vai nos ajudar a viver lá? Então, Marte, ele é um planeta vermelho. Nós vimos isso nas nossas outras aulas. Se você quiser aí visualizar, pode voltar aí no filme e maratonar. Então, a estrutura de Marte, ele é composto por crosta terrestre, manto e núcleo. Uai, do mesmo jeito da Terra. Então, até agora dá, não dá? Então, a crosta terrestre, ela é rica em ferro. Já pensou se viver num lugar e pisar só em ferro? Ou ter contato com esse material pesado? A gente sabe que não é bom, né, para nossa saúde. Será que é bom? Então, o que Marte tem de bom ainda? Ele tem um movimento de rotação, bem para o mesmo da Terra, né? Então, até agora está igual. Que é de 24 horas e 37 minutos. É um pouquinho mais que a Terra. Então, se você for para lá, o seu aniversário vai ser mais de um ano. Vai ser em um ano e alguns dias, né? Para completar essa volta aí, que ela demora. Nós temos também o movimento de translação. Olha só, 687, mais que o dobro da Terra. Então, enquanto a Terra demora um ano, Marte demora quase 2 anos para dar a volta ao Sol, né? Será que isso é bom ou é ruim? Eu acho que não é bom. Será que fica frio? A atmosfera de Marte, será que dá para a gente respirar lá sem nenhum equipamento? Marte é conhecido como planeta vermelho, devido às partículas de óxido de ferro presentes na sua atmosfera. Então, além da sua crosta terrestre ter muito ferro, né? A sua atmosfera também é bem pesada nesse metal. O ferro também está bem presente. Será que seria bom nós respirarmos isso? Eu acho que não. Já estou querendo tirar de ideia isso. E a atmosfera ainda tem aí calotas polares, né? Nós temos aí imensidão de poeiras, estações climáticas diferentes, cânions e até vulcões. Até hoje, alguns vulcões podem ser ativados. Será que viver lá vai ser bom? O satélite natural de Marte é qual? São 2 luas. Nós vimos na aula anterior, que é Domus e Sirius. Vocês lembram? Então, a rotação do planeta ela é sincronizada também, né? A nossa da Terra é sincronizada com a Terra e também a de Marte é sincronizada com Marte.
Bom, então eu montei um placar aqui para a gente realmente decidir se podemos morar em Marte. Nós temos aqui o diâmetro. O diâmetro é o tamanho maior da Terra. A Terra mede aproximadamente 12.742 quilômetros. E Marte? Né? Então, até agora dá para a gente viver. A gente sabe, né? A gente está nele. E Marte? Marte tem a metade, olha só, ele é menor. Se fosse para levar todo mundo, não dava, né? Não ia caber. A massa da Terra é 5,97 vezes 10 a 24. Também dá, né? Nós estamos nele. E de Marte? Ixi, a massa é bem menor. Né? Então ele é mais levezinho do que a Terra. Será que a gente não ia ficar flutuando? Mas mesmo assim ainda dá, né? A distância da Terra e de Marte. Por que isso faz diferença? Porque nós estamos numa distância favorável. Será que Marte também? Então, 149 milhões e 6, tá vendo? Quilômetros mais próximo do Sol, né? E Marte? 200, olha só, se nós somos 144 dele, mais longe ainda, ó. Já é um ponto negativo, por quê? Porque deve fazer mais frio, né? Se nós temos algumas regiões do planeta Terra que é frio, imagine lá que está mais longe. Eita, já tá ficando bom, né? A temperatura média da Terra é de 15 graus Celsius. E Marte? Aqui dá para viver, né? Ixi, Marte passa de zero, a gente já congela. Imagina menos 63. Já é um ponto negativo, também acho. A atmosfera da Terra é favorável para nós, apesar que nós estamos aí acabando com ela, né? 78% nitrogênio, 21% oxigênio, 1% de outros gases. Então, aqueles gases que fazem mal para a gente, é uma quantidade menor. E em Marte? Então, aqui dá para a gente viver. Em Marte? Vixe, 95% do dióxido de carbono é aquela fumaça que sai lá do escapamento, né? Mais 3% de nitrogênio, mais 1,6% de argônio e nem é oxigênio. Será que conseguimos? Eu acho que é um ponto negativo. Vamos ter que ficar lá sem respirar. E a presença de água? Aqui nós temos abundância, tanto é que nós somos chamados de planeta azul. Então, bom para nós, né? E em Marte? Pequenas quantidades de gelo nos polos, né? Norte e sul, e no subsolo. Aí nós teríamos que perfurar. Isso aí é um ponto negativo para nós também, né? Nós temos que ter a água com mais facilidade. Qual é a conclusão disso? Eu já tenho a minha. Eu quero ouvir a sua conclusão aí nos comentários. Coloca para você, para mim ver, para você sentir que conseguiu realizar, então, todas as opções. Você acha que deveria ir para Marte ou para a Terra? Eu vou deixar para você responder. Então, na nossa aula de hoje, nós aprendemos o quê? Que Marte e Terra, né, estão bem próximos, tem algumas características que parecem, né? E também os dois são planetas incríveis. Se você pudesse ir para Marte, você vai responder aí nos comentários. Eu já tenho a minha opinião e eu não vou falar para vocês porque eu quero ouvir de vocês. A comparação feita nesta aula deixa claro que Marte tem desafios significativos. A gente sabe que se for decidir morar lá, a gente vai ter vários problemas e que tem que enfrentá-los, né? De sobrevivência, como temperaturas extremas, atmosfera hostil e pouca água disponível. Até o momento, nosso planeta continua sendo incrível pela vasta biodiversidade, né? E condições favoráveis de sobrevivência. E aí, o que você decidiu? Vamos colocar no caderninho agora? Chegou a hora do nosso mapa mental. Anota aí o que a gente aprendeu. Terra ou Marte? O que você decidiu? Característica da Terra e característica de Marte. Eu expus todo aqui para você se decidir. Você quer ir para a Terra? Você quer ficar na Terra ou você quer ir para Marte? Comparando, então, Terra e Marte. Nessa comparação, qual foi a sua conclusão? Eu espero, então, que você tenha gostado dessa aula. Vamos ter outras mais divertidas como essa. E eu estou olhando aí para ver se você deixou algum comentário e a sua decisão. Até a próxima aula. Tchau!